Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Matemática Superior. Hoje a gente vai resolver a questão 45 da seção 14.7 do livro do Stuart. Pede para encontrar o volume máximo de uma caixa retangular que está inscrita em uma esfera de raio R. Então, o que a gente vai fazer? Eu fiz aqui um desenho. Esse desenho aqui é para mostrar a situação problema, né? Eu peguei uma esfera de raio R, beleza? Uma esfera de raio R, e inscrevi uma caixa retangular, ou seja, aqui uma espécie de cubo aqui dentro. E aí eu peguei, por exemplo, esse ponto aqui no primeiro octante, peguei um ponto em cada octante da esfera, né? São 8, 4 no primeiro aqui na parte de cima e 4 aqui na parte de baixo. Então esse ponto aqui, que tem coordenada x, y, z, ele está na esfera. Todos eles estão na esfera, que é o máximo, né? Está inscrita, então o cubo está o cubo, né? Ou essa paralelepípedo, ele está no interior da esfera, está inscrito. Então, o que acontece? Olha aqui em vermelho. Em vermelho aqui, de menos x até x, ou seja, esse tamanho aqui dá 2x, tá vendo? Esse tamanho aqui vai dar 2x. De menos y até y, ou seja, a outra dimensão do cubo vai dar 2y, e aqui em azul é exatamente a distância dos dois z, né? Z aqui na parte de cima e mais z aqui na parte de baixo. Então, só que como esse ponto ele faz parte da esfera, ou seja, ele tem que obedecer à equação da esfera de raio de centro na origem, raio R. Então, o que acontece? O z ele é dado por essa fórmula aqui, e o volume ele vai depender agora somente de x e y. Por quê? Porque antes o volume dependia de x, y e z, né? Ou seja, a gente calcula o volume dessa caixa aqui, multiplicando as dimensões, 2x vezes 2y vezes 2z. Como o z eu posso escrever em função de x, y, utilizando o fato dele estar na superfície, na esfera, então o volume vai depender de duas variáveis, vai ser esse vezes esse, deu 4, vezes 2 deu 8, 8xy, que multiplica a raiz quadrada. Então o meu volume é dado por essa forma. Então o que eu vou fazer? Eu vou agora maximizar o volume. Ou seja, eu vou achar os pontos de máximo e maximizar o volume, ou seja, encontrar o ponto de máximo, ou seja, de forma que o volume dessa caixa aqui seja maior possível. Para isso eu vou utilizar o quê? O teste da derivada segunda. Então eu vou encontrar primeiro os pontos críticos. Então eu vou precisar da derivada parcial em relação a x e a derivada em relação a y e vou igualar a zero. Então a derivada em relação a x, aqui eu vou utilizar a regra do produto, tá vendo? Então a derivada desse primeiro bloquinho aqui em relação a x vai dar 8y. Conservo a raiz. Beleza, mas agora conservo 8xy e derivo a raiz. Então, derivando a raiz vai cair 1/2. Vou conservar o que está aí dentro. Subtrair 1. Vezes a derivada de dentro em relação a x. Então, meu Vx vai dar quem? Juntando esse 2 aqui, pode cancelar com esse 2. Então, sobrou aqui, ó. Tem um menos x aqui, então menos 8xy, vou colocar essa parte aqui, menos 8xy dividido x ao quadrado, né? Tem um x aqui, então 8x ao quadrado y dividido pela raiz, mais essa parte aqui, né? Mais 8y vezes a raiz de r ao quadrado menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Eu posso tirar o mínimo aqui, né? Para colocar em uma fração só. Então, r ao quadrado menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Esse dividido por esse vai dar esse. Aqui eu posso colocar 8y em evidência, né? 8y em evidência. Então, aqui vai sobrar um menos x ao quadrado. Esse vezes esse, a raiz vai desaparecer. Então, aqui vai ficar um r ao quadrado menos um x ao quadrado menos um y ao quadrado e menos ainda um x ao quadrado daqui dessa parte que eu coloquei em evidência. Beleza? Essa parte aqui da raiz e esse menos x ao quadrado aqui dessa parte aqui, ó, menos 8x ao quadrado y. Eu coloquei o menos 8y em evidência. Então esse aqui dá para juntar com esse, então a expressão final para Vx
seria 8y que multiplica r ao quadrado menos 2x ao quadrado menos y ao quadrado dividido pela raiz quadrada de r ao quadrado menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Bom, a derivada parcial em relação a y vai ficar com um padrão parecido com esse, né? Agora a gente vai derivar em relação a y, então esse primeiro combo aqui em relação a y vai dar 8x. Vou conservar a raiz. Mas agora eu vou conservar 8xy e vou derivar a raiz. Então essa mesma conta que está aqui, ó, só que a derivada de dentro agora vai ser 2y, né? Então vai ficar escrevendo essa parte aqui já, né? Ou seja, colocando no denominador, então vai ficar menos 8x. Conservei esse aqui, né? E aqui vai multiplicar por quem? Por menos y dividido por a raiz quadrada, ok? Porque o 2 vai cancelar. E vai ficar elevado a menos meio, eu já trouxe aqui para o denominador. Então, isso aqui vai ficar quem? Esse aqui vai ficar o menos 8y ao quadrado. Então, tirando o mínimo aqui, o mínimo vai ser essa raiz aqui. R ao quadrado menos x ao quadrado menos y ao quadrado dividido por esse. Vai dar 8x, a raiz vezes a raiz vai embora, né? Então, vai embora a raiz, vai ficar só essa parte aqui. Essa parte aqui é menos 8y ao quadrado, menos 8xy ao quadrado, negativo, tá vendo? Então aqui eu vou colocar menos 1y ao quadrado, porque ó, o 8x, que é esse 8x, já está aqui, e coloquei o menos y ao quadrado aqui. Então, a minha derivada parcial final em relação a y vai ser quem? Vai ser essa expressão aqui, ó, 8x, ou seja, vai trocar isso aqui, né? E vai trocar, em vez de ter 2x ao quadrado, vai ser 2y. 8x que multiplica r ao quadrado menos x ao quadrado, agora menos 2y ao quadrado, todo mundo dividido pela raiz quadrada de r ao quadrado menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Bom, esses camaradas têm que ser zero, né? Ou seja, isso aqui tem que ser zero, isso aqui tem que ser zero. Bom, uma maneira de zerar isso aqui seria pegar o y igual a zero, tá vendo? Se o y for zero, essa parte aqui zero, 0 vezes isso vai dar zero, e o x zero também. Mas lembrando que esse x e esse y são números maiores do que zero. O computador está com a bateria fraca. E menores ou igual, né? Mas acho que não vai acontecer do x ser exatamente r, não. Então são números entre 0 e r. Vou colocar na tomada aqui. Bom, então como não pode ser zero, beleza? Porque é a dimensão aqui do retângulo, dessa caixa, né? O x e o y, se trata das dimensões dessa caixa. Tá parecendo um cubo, né? Acho que vai ser um cubo. Então, o que acontece? Então, isso aqui não pode ser zero, isso aqui não pode ser zero, então resta ser zero o que está aqui, ó. Essa parte aqui e essa parte. Então, eu tenho que, para ser zero, r ao quadrado tem que ser igual a 2x ao quadrado mais y ao quadrado, e r ao quadrado também tem que ser, ou seja, essa parte aqui tem que ser zero, tá vendo? E essa parte aqui também tem que ser zero, ou seja, o r ao quadrado tem que ser igual a x ao quadrado mais 2y ao quadrado. Como é r, então isso aqui tem que ser igual a isso. Ok? Então, disso aqui a gente vai tirar o quê? Se isso tem que ser igual a isso, a gente conclui que x tem que ser igual a y. E se x tem que ser igual a y, então o que acontece? Em qualquer uma dessas expressões aqui, eu vou ter que 3x ao quadrado, ou 3y ao quadrado, tanto faz, é igual a r ao quadrado. Então, a gente descobre que o x, que é igual a y, né, vale exatamente quem? Dividindo por 3 aqui, extraindo a raiz de r sobre raiz de 3, né? Ok? Vale r dividido por raiz de 3, beleza? Extrai a raiz aqui, raiz de r ao quadrado dá r, dividiu por 3, então ficou isso aqui igual a isso. Então, realmente, eu tenho um cubo. Os valores de x e de y valem exatamente isso aqui, ó. R sobre raiz de 3. Então, o volume máximo
é quando o x vale r raiz de 3 e o y também vale r raiz de 3. Então, o volume vai dar quanto? 8 vezes x vezes y, então 8 vezes x vezes y, que são iguais, né? Que multiplica a raiz quadrada de r ao quadrado menos x ao quadrado, então x que vale isso ao quadrado menos y que vale isso também ao quadrado. Isso aqui vai dar 8r ao quadrado sobre 3. Esse aqui vai ficar quem? Vai ficar a raiz quadrada de r ao quadrado. Esse r ao quadrado aqui eu poderia chamar ele de 3 sobre 3r ao quadrado menos r ao quadrado sobre 3, r ao quadrado sobre 3, menos aqui também r ao quadrado sobre 3. Então, 3r menos r menos 3r ao quadrado menos r ao quadrado menos r ao quadrado dá 1r ao quadrado. Então, aqui vai dar 8r ao quadrado sobre 3. Esse aqui vai dar uma raiz de r ao quadrado, então vai dar r. E aqui embaixo vai dar raiz de 3. Então, a resposta final vale 8r ao cubo sobre 3 raiz de 3. Então, o volume máximo, né, dessa caixa aqui, que a gente descobriu que é um cubo, cuja aresta vale isso aqui, tá vendo? O valor de x e y, tá vendo as arestas? As arestas são 2x, então 2 vezes isso. Vai ser as dimensões desse cubo, beleza? E o volume máximo vale isso aqui, beleza? Então, espero que você tenha entendido. Se gostou, deixe um joinha aí, compartilhe com os colegas e até a próxima.